Na última oportunidade em que nos encontramos, em que eu pude falar aos irmãos aqui, nós encerramos a nossa série, uma série curta de sermões nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje, querendo o Senhor, eu quero dar início a mais uma série de sermões com os irmãos que, permitindo o Senhor, nós vamos meditar neles ao longo do tempo em que estivermos juntos, e nós vamos dar início a uma série de sermões no Sermão do Monte, que compreende ali os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. John Stott ele disse que o Sermão do Monte é a coisa mais próxima de um manifesto que Jesus já fez. Isso porque, segundo Stott, este sermão é a própria descrição de como Jesus ele desejava, como Jesus ele queria que os seus discípulos vivessem. Para o Stott, a expressão que resume bem o caráter de todo o Sermão do Monte é uma expressão que ele cunhou chamada a contracultura cristã. E a explicação para esse termo é muito simples, irmãos. Toda a Bíblia ela nos aponta para a realidade de que Deus ele chama um povo para si. Deus ele tem um povo, mas Deus ele não tem um povo qualquer. Ele não chama um povo qualquer que é definido por um estilo de vida qualquer. Mas Deus ele chama para si um povo que é santo. Ele chama para si um povo para ser separado do mundo, para pertencer a ele e para obedecer a ele. Portanto, os discípulos de Jesus, eles devem viver no mundo criado por Deus de maneira totalmente diferente da vida comum que é exibida por aquelas pessoas que abraçaram a cultura vigente, a cultura em que eles vivem, a cultura do presente. E o Sermão do Monte é a descrição mais completa desta contracultura cristã, e a gente vai pensar sobre isso ao longo das próximas oportunidades que nós tivermos para estudar esse sermão. Aqui no Sermão do Monte nós vamos ver alguns conjuntos, irmãos, de valores cristãos, nós vamos ver um padrão ético, nós vamos ver um modelo de devoção religiosa, a gente vai encarar um modelo de como nós devemos guiar o nosso relacionamento com Deus e como nós devemos cuidar do nosso relacionamento uns com os outros. O John Stott ele vai dizer que essa contracultura cristã ela é a vida do reino de Deus, uma vida totalmente humana que é vivida sobre o domínio divino. O texto da nossa meditação hoje é Mateus no capítulo 5, dos versos de 1 a 12, e no sermão de hoje nós vamos ver como as bem-aventuranças nos apontam o caráter e a conduta a serem exibidas pelos discípulos de Jesus, e nós vamos ver como estas bem-aventuranças também elas nos servem como uma bússola para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Então, você que está com sua Bíblia aberta aí, nós leremos o texto de Mateus no capítulo 5, versos de 1 a 12, nos diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e agora nós passaremos ao momento da explicação desta tua palavra. E à medida que nós meditarmos e caminharmos pela explicação desta santa palavra do Senhor, nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ele trabalhe no nosso meio. Ele trabalhe nos nossos corações, ele abra os nossos corações, ele abra também o nosso entendimento, ele leve a nossa mente cativa ao Senhor e que ao aplicarmos estas verdades aqui à nossa própria vida, que, Senhor, nós possamos sair desse recinto aqui, nessa noite, certos, completamente certos, de que nós ouvimos a voz do nosso Salvador Jesus, porque é isso que nós viemos buscar aqui. É por este momento que nós ansiamos tanto, por recebermos esta instrução vinda do Senhor. Tem misericórdia de mim, assim também como dos meus irmãos. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, irmãos, ele afirmou que o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. Entretanto, o meio pelo qual as pessoas normalmente, mais comumente, procuram a felicidade, em sua maioria, ele só é capaz de produzir ainda mais infelicidade. As fontes em que os homens eles buscam, procuram por satisfação e felicidade, no melhor dos casos, elas são capazes de oferecer a esses homens, de dar a estes homens uma falsa sensação de que os seus problemas mais essenciais foram resolvidos. No melhor dos casos, na busca pela felicidade, o que os homens conseguem é experimentar um curto prazo de felicidade, mas que tem os seus dias contados, logo acaba, e as tensões, as preocupações, elas tomam conta do coração de novo. A grande verdade é que essa pretensa felicidade, ela somente é capaz de entorpecer os homens para que eles não vejam o estado de miséria em que eles se encontram. E que estado é esse, irmãos? Qual é o estado do homem sem Deus? A realidade do homem sem Deus é que ele está aterrado em seus pecados. E é justamente este pecado que, segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele revela o seu caráter enganador, sempre oferecendo felicidade às pessoas. Mas o que ele entrega para as pessoas não é felicidade, segundo o Dr. Lloyd-Jones. O pecado ele oferece felicidade, mas ele entrega infelicidade e infortúnio, conduzindo os homens para a condenação eterna. O Sermão do Monte, entretanto, ele nos aponta um caminho para todos aqueles que desejam ser realmente felizes, aqueles que desejam encontrar felicidade verdadeira. E estas bem-aventuranças que nós lemos aqui, elas nos ajudam a compreender a natureza de uma vida verdadeiramente feliz, e não somente nos ajudam a compreender a natureza de uma vida verdadeiramente feliz, como estas bem-aventuranças nos mostram como nós podemos viver uma vida verdadeiramente feliz. Hoje nós vamos abordar especificamente um ponto. Eu pretendo, em uma próxima oportunidade, voltar aqui a este texto para que nós possamos dar continuidade a esta exposição aqui acerca do caminho para a felicidade verdadeira. Hoje, especificamente, nós iremos abordar somente um ponto que irá nos mostrar como as bem-aventuranças nos mostram o caminho para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Entretanto, eu quero definir aqui com os irmãos, primeiramente, o significado dessa expressão
bem-aventurado. Existem algumas traduções que comumente traduzem bem-aventurado por felizes. Mas como o termo feliz ele foi muito sucateado, né? Hoje em dia as pessoas referem-se à felicidade como se ela fosse um sentimento qualquer. É preciso que a gente aponte para o fato de que este bem-aventurado não aponta para um mero estado de emoção de uma pessoa. John Stott ele diz que as bem-aventuranças aqui mencionadas, elas destacam 8 marcas principais do caráter e da conduta cristã. Estas marcas elas se demonstram por meio do relacionamento que os homens nutrem para com Deus e do relacionamento que os homens nutrem uns com os outros. E estas bem-aventuranças também, elas fazem referência à bênção divina que repousa sobre aquele que exibe estas qualidades de caráter que são elencadas nestas 8 bem-aventuranças. Portanto, irmãos, o homem bem-aventurado, ele é aquele que ele é singularmente favorecido por Deus. Ele é um homem cuja felicidade é verdadeira. Ele é um homem cuja felicidade é permanente. Ele é um homem que experimenta uma felicidade que não depende de circunstâncias. A despeito das adversidades, das lutas, do sofrimento, das dores mais terríveis, essa felicidade ela sempre está lá. Ela sempre está lá. Então a bem-aventurança, irmãos, é muito mais do que mero estado emocional. É a condição de bem-estar espiritual. É a certeza da aprovação de Deus e de um destino eternamente satisfatório. Quando nós falamos sobre bem-aventuranças, nós estamos falando de felicidade verdadeira, de felicidade plena. É disso que nós estamos a falar. E hoje, especificamente, nós vamos ver como as bem-aventuranças nos apontam um caminho para a verdadeira felicidade, aprendendo sobre como a verdadeira felicidade ela é para aqueles que exibem um caráter distintamente cristão. Quem são, então, aqueles que estão prontos a experimentar esta verdadeira felicidade proposta por Jesus? Aqueles que exibem um caráter distintamente cristão. Ao perseguirem a felicidade, os homens comumente, irmãos, apelam para aquilo que pode vir a ser conquistado pela força do próprio braço, do próprio esforço. Se nós perguntássemos aqui a maioria das pessoas o que elas julgam como sendo uma vida feliz, é bem provável, é muito possível que a maioria das pessoas nos oferecesse uma resposta em que ela associasse a felicidade àquilo que se pode ter, ou aquilo que se pode conquistar, ou aquilo que se pode fazer. Então, quando nós perguntamos para alguém o que é uma vida feliz, talvez essa pessoa nos responda: uma vida feliz é uma vida de realização profissional. Ou uma vida feliz é uma vida próspera, em que eu posso contar com boa condição, com muitas posses, que me afastem de dificuldades severas no que diz respeito à minha subsistência. Algumas pessoas podem dizer que uma vida feliz é uma vida amorosa realizada. É encontrar a sua cara metade. É achar a outra metade da laranja. Isso é uma vida feliz. Pode ter gente que diga assim, uma vida feliz é uma vida em que você pode dedicar todos os seus esforços a construir uma família, a cuidar dela, a edificá-la, ter uma grande família, bem educada, pessoas que vivem ali unidas. As pessoas podem oferecer diversas respostas para essa pergunta sobre o que é uma vida genuinamente feliz, uma vida verdadeiramente feliz. Mas normalmente sempre associando
a felicidade com aquilo que eu posso ter, conquistar ou fazer. E não é o que Jesus está ensinando aqui nesta passagem que nós lemos, irmãos. A verdadeira felicidade, ela não está associada àquilo que se pode ter ou fazer. Mas Jesus está nos ensinando aqui que a verdadeira felicidade, ela está associada ao ser, ao modo como nós vivemos, ao caráter que nós exibimos. Jesus, ele associa as bem-aventuranças ao caráter que se deve exibir por parte dos cidadãos do reino de Deus. Portanto, irmão, só é feliz aquele homem cujo caráter foi um caráter transformado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E nós vamos ver traços deste caráter aqui, nestas bem-aventuranças pronunciadas por Jesus. Vamos ver estas qualidades de caráter que devem ser exibidas pelos cidadãos do reino de Deus que procuram por felicidade verdadeira. Veja o verso de número 3. No verso de número 3, Jesus nos diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Este aqui é o primeiro traço distintivo de um caráter cristão. Bem-aventurado é aquele homem humilde de espírito. Os humildes de espírito aqui, irmãos, eles são aqueles que reconhecem não serem capazes de fazer nada por si mesmos. Eles reconhecem que eles não são capazes de fazer aquilo que Deus requer deles. Humildade de espírito não significa a ter uma condição desfavorecida. Não diz respeito a ser pobre, a uma condição social desprivilegiada. Ser humilde de espírito é reconhecer a sua bancarrota espiritual, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones. É reconhecer a sua ruína espiritual. É confessar o seu desmerecimento diante de Deus. É assumir a sua condição de total dependência da graça e misericórdia de Deus. Quem é o humilde de espírito? O humilde de espírito é aquele que sabe que de si mesmo ele não tem nada para oferecer. Ele não tem nada para oferecer. E o que Jesus está dizendo? Bem-aventurado o humilde, os humildes de espírito. Aqueles que reconhecem a sua ruína espiritual. Aqueles que sabem que de si mesmo eles não têm coisa alguma para oferecer. Veja o segundo traço deste caráter. O texto segue e Jesus diz no verso 4 que bem-aventurados são os que choram. Mas veja quão paradoxal é isso, né? Nós estamos falando sobre verdadeira felicidade, sobre alegria. E Jesus está dizendo que quem é que é capaz de experimentar essa alegria plena e verdadeira? Quem chora. Bem-aventurados são os que choram. Entretanto, irmãos, as pessoas podem chorar pelas mais diversas razões. A gente pode chorar por causa da dor física mesmo, sofremos com dor física. A gente pode chorar por causa do luto. A gente pode chorar por causa de alguma perda material. A gente pode chorar porque o nosso orgulho foi ferido por alguém. Existem muitas razões pelas quais as pessoas comumente choram. E Jesus ele não está aqui mostrando que esta bem-aventurança pronunciada ela está associada a este tipo indefinido de choro. Esta bem-aventurança pronunciada por Jesus aqui, ela está associada a um tipo específico de choro. Jesus não está falando que bem-aventurado é aquela pessoa que chora por qualquer razão, por qualquer motivo, como uma criança birrenta que chora porque tomaram o pirulito da mão dela. Jesus está
dizendo que são bem-aventurados aqueles que choram e lamentam profundamente os seus próprios pecados. Quem são os chorões bem-aventurados de Jesus aqui? Aqueles que lamentam profundamente o seu próprio pecado. Mas não são somente aqueles que lamentam profundamente o seu próprio pecado, irmãos. Os chorões bem-aventurados de Jesus aqui, eles são aqueles que lamentam o mal dominante do seu tempo. Eles são aqueles que assistem à maldade crescendo em seu tempo e eles lamentam aquilo. Eles sabem que a razão originária para todo este caos, para toda essa desordem, para o avanço de toda a maldade, é o pecado do coração dos homens. Ele chora, ele se lamenta, ele reconhece a sua condição e ele olha à sua volta e ele lamenta, porque ele sabe o que está por trás de toda a maldade que insiste em atordoar as nossas vidas. Quem são os chorões bem-aventurados de Jesus? Aqueles que lamentam o seu próprio pecado e que lamentam o mal de seu próprio tempo. Jesus continua, então, dizendo e nos mostrando que um outro traço deste caráter que ele requer dos cidadãos do reino de Deus é a mansidão. Ele diz aí no verso 5, bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que eles reconhecem humildemente a sua condição de total dependência do Senhor. E ao reconhecerem isso, por causa da humildade de espírito, agora o que eles fazem? Eles agem gentilmente no trato com os outros. Quem é o manso? O manso é aquele que não guarda ressentimento, irmãos. O manso é aquele que não se ressente, ele não guarda rancor no seu coração. O manso é aquele que, a despeito de todas as dificuldades que os relacionamentos interpessoais possam representar, ele prefere fazer bem ao outro do que fazer mal. Ele não se ressente do mal. A despeito das ofensas, ele não nutre em si mesmo a pretensão de agir segundo a justiça própria. Por quê? Porque ele é humilde de espírito, ele reconhece que não tem nada de si mesmo para oferecer, então ele não procura por justiça própria. O manso não se ressente, não guarda rancor. Entretanto, a gente precisa destacar aqui, irmãos, que mansidão não é sinônimo de fraqueza. O manso não é aquele que ele está pronto a se curvar ao sabor de qualquer brisa, como diz William Hendrickson. O manso, ele é aquele que ele se dispõe a sofrer ao invés de causar dano. Ao invés de entrar em um embate desnecessário que pode causar mal a uma das partes, ele prefere ser difamado. Alguém falou de mim, alguém lançou uma fofoca, agora eu preciso provar que essa pessoa está errada, eu preciso provar o contrário. Não, o manso, ele não se ressente, irmãos. Ele está pronto para fazer o bem para com o outro. Porque alguém que recebeu algo tão bom da parte do Senhor deve responder de que maneira? Estando pronto a fazer também o bem para com o seu semelhante. E Jesus continua e ele nos apresenta então aqui mais uma bem-aventurança. No verso 6 ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça expressam aqui um desejo vívido. O desejo deste bem-aventurado aqui é o desejo de assistir o triunfo da justiça.
Ele não aguenta assistir à injustiça se alastrando no mundo. Ele persegue a justiça de Deus. Mas de que justiça esses bem-aventurados têm fome e sede? Alguns intérpretes, eles vão dizer que esta justiça se refere à salvação. Esta justiça se refere à justificação, aquela justiça que é imputada nos eleitos. Entretanto, aqui, o termo que é utilizado para referir-se aqui à justiça, ele é melhor interpretado como em um sentido de justiça pessoal. Os cidadãos do reino de Deus, eles desejam profundamente andar segundo a reta justiça. Fome e sede de justiça aqui é um desejo de que se possa fazer a vontade de Deus de todo o coração. Como é que vivem os cidadãos do reino de Deus? Que tipo de caráter é requerido deles? Eles têm fome e sede de justiça, ou seja, eles desejam de todo o coração fazerem a vontade de Deus, cumprirem a vontade do Senhor. No verso 7, então, Jesus nos diz que bem-aventurados são também os misericordiosos. Os misericordiosos, irmãos, aqui são aqueles que eles estão conscientes de ser indignos recipientes da misericórdia de Deus. E reconhecendo isso, sabendo disso, eles sabem também que se não fosse a misericórdia de Deus, eles não apenas continuariam sendo pecadores, mas eles continuariam como pecadores condenados. Consequentemente, se nós nos damos conta desta misericórdia de Deus para conosco, desta misericórdia que nós não merecíamos, desta misericórdia que nos livrou do estado de condenação por causa do nosso pecado, consequentemente, o que é que nós fazemos então ao reconhecermos essa misericórdia? Agora nós nos esforçamos para refletir no nosso convívio com os outros algo desta mesma misericórdia que Deus mostrou para conosco. Por que nós devemos ser misericordiosos, irmãos? Porque não fosse a misericórdia de Deus, nós nem mesmo estaríamos aqui. E como é que alguém humilde de espírito, como um manso, como alguém que tem fome e sede de justiça, como é que essa pessoa pode então de repente dar lugar ao orgulho e esquecer-se da misericórdia de Deus, não demonstrando misericórdia para com seu irmão? Os misericordiosos, eles são misericordiosos porque eles reconhecem a dádiva que eles receberam do Senhor e sabem que eles não podem oferecer nada diferente disso para os seus irmãos. No verso 8, nós vemos Jesus dizendo agora que bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados são os limpos de coração. O comentarista bíblico Tasker diz que limpos de coração aqui são os íntegros. São aqueles homens que são livres da tirania do eu dividido. Eles não ficam tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Esta é uma pessoa limpa de coração, pura de coração. Ela não se relaciona com o Senhor, irmãos, como se ela tivesse algo a esconder, ou como se ela pudesse esconder algo do Senhor. Os limpos de coração, eles são aqueles que são totalmente sinceros. Eles são totalmente sinceros na sua relação com Deus, mas não somente na sua relação com Deus, irmãos. Eles são totalmente sinceros na sua relação uns com os outros. Jesus está dizendo aqui que bem-aventurado é aquele homem que é íntegro. Ele está livre do eu dividido. Ele não anda como se servisse a dois senhores.
ele entregou-se totalmente para o Senhor. Ele é totalmente do Senhor. E, portanto, é um bem-aventurado. No verso 9, então, nós vemos Jesus pronunciando a 7ª bem-aventurança. E ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. Quem são estes pacificadores? Os pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus. Deus que é o autor da paz e o apreciador da concórdia. O pacificador é aquele que tem a situação dele com Deus resolvida. Não há um problema de inimizade ali mais. A ruptura que existia entre eles, ela foi completamente sanada, resolvida. Ele está em paz com Deus. Mas os pacificadores, eles não são caracterizados somente pela relação restituída, reconciliada deles para com o Senhor. A nossa pacificação, irmãos, ela não inclui somente a nossa relação com Deus e com os homens, que nos relaciona consigo e com o nosso próximo. A nossa pacificação, ela inclui a promulgação do evangelho da paz. Uma vez que Jesus, que é o supremo pacificador, ele nos reconciliou com Deus e com o outro, agora o que é que um pacificador faz? Entendendo isso, ele se compromete com a pregação do evangelho. Ele estende a todos os homens a bênção da reconciliação. Isso é ser um pacificador. É não se contentar somente com a sua situação com Deus resolvida. É estender a bênção do evangelho, da paz e da reconciliação para com os outros homens. Irmãos, o cidadão do reino de Deus, o homem bem-aventurado, aquele que deseja viver uma verdadeira vida feliz, ele não se delicia com a divisão, irmãos. O cidadão do reino de Deus não se delicia com a amargura, com a discórdia. Antes, o prazer dele está na custosa pacificação de Deus em Cristo Jesus, que por meio do seu próprio sangue nos reconciliou consigo mesmo. Esta é a paz que nós anunciamos. Esta é a paz que Cristo conquistou para nós. E é o evangelho desta paz que nós temos de compartilhar com aqueles que estão perdidos. Bem-aventurados os pacificadores. E por último, o último traço de um caráter distintamente cristão. Caráter este que, sendo apresentado, exibido pelos cristãos, faz com que ele possa então experimentar uma alegria plena, uma alegria verdadeira. Jesus diz no verso 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus ele passa da pacificação para a perseguição. E ele não faz isso de qualquer maneira, ou ele não faz isso à toa. Em um mundo que gosta de acalentar o ódio e de promover a divisão, estes bem-aventurados cidadãos do reino de Deus, eles são perseguidos, irmãos, simplesmente porque eles sustentam os padrões divinos de verdade, de justiça e de pureza. A recusa dos discípulos de Jesus em se curvar diante dos ídolos do seu tempo vai fazer com que estes discípulos, estes cidadãos do reino de Deus, eles se tornem alvo de um mundo que tem sede de sangue. De um mundo que tem sede de saciar o seu ódio, de colocá-lo para fora, de descontá-lo em alguém. Não é sem razão que o apóstolo Paulo afirmou na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, que
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Qual é a razão que torna este cidadão do reino de Deus uma pessoa perseguida? A sua vida de piedade, a sua vida totalmente dedicada em honra e louvor ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, quando você for perseguido, então você vai ser alguém verdadeiramente feliz. Você vai perceber que caminho é este que eu estou propondo para você. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que nós podemos aprender aqui com estas 8 bem-aventuranças, estas 8 qualidades de caráter que marcam a vida de um bem-aventurado, ou seja, alguém que pode experimentar de fato e de verdade a verdadeira felicidade. Primeira coisa, estas qualidades de caráter pronunciadas aqui nas bem-aventuranças, elas constituem uma unidade, irmãos. O que é que isso significa? Significa que eu não posso ter fome e sede de justiça, eu não posso ser perseguido e não ser humilde de espírito, ou não ser manso, ou não ser um pacificador. Jesus aqui não está elencando uma lista livre de qualidades de caráter para que você agora pense aquela que mais se adequa à sua realidade, aquela para a qual você tem uma predisposição natural, para que você então possa exibi-la somente, ou talvez algumas delas, 2, 3, mas não toda ela. As bem-aventuranças pronunciadas por Jesus aqui, todas estas 8 qualidades de caráter, elas constituem uma unidade. Todo o cristão verdadeiro, em algum momento, vai ter de exibi-las. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não tenha facilidades nesse processo. Alguns de nós podem naturalmente ter uma predisposição a serem mais mansos, conciliadores, não dados à discórdia, enquanto outros irmãos nossos sofrem com um caráter um pouco mais explosivo, com mais dificuldade para poder lidar uns com os outros. Mas o que está em jogo aqui não é isso. Estas qualidades de caráter, elas devem ser apresentadas por todos os cidadãos do reino de Deus. Você professa fé evangélica em Cristo Jesus, você confessa que Ele é o seu Senhor, você crê ser parte do povo dele, você precisa apresentar estas qualidades de caráter, meu irmão. Eu e você precisamos apresentar essas qualidades de caráter. Não algumas delas, todas elas. Todas elas. É este o caráter que Jesus requer dos cidadãos do reino de Deus. Portanto, se você quer viver vida feliz, verdadeiramente feliz, você precisa exibir essas qualidades aqui, meus irmãos. Segunda lição que nós podemos aprender aqui. Estas qualidades de caráter pronunciadas por Jesus, estas 8 bem-aventuranças aqui listadas, elas não constituem, irmãos, uma lista de regras a serem observadas. Isso aqui não é uma lista que constitui um padrão normativo de ética e moral que agora eu
na minha própria força, pela minha própria vontade, busco exibi-las como traços do meu caráter, de um caráter distintamente cristão. Não é possível exibir este caráter aqui, irmãos, tomando por base uma perspectiva legalista. Todo aquele que olha para estas bem-aventuranças e encara isso como um pacote de leis puramente morais e éticas, que agora eu vou observá-las, incorre no pecado do legalismo, dá-se ao orgulho e, portanto, torna-se incapaz de exibir este caráter. O cerne, a essência do caráter pronunciado por Jesus aqui, irmãos, é humildade. É humildade. Como é que eu posso exibir estas qualidades aqui pronunciadas por Jesus? Como é que eu posso me esforçar para reuni-las na minha vida? Eu não posso. Eu não consigo. Eu não tenho poder em mim mesmo. Eu preciso de Jesus. O cerne desse caráter é humildade. É reconhecer a sua situação de miséria espiritual. É saber que você não pode sozinho. É saber que se não for o seu mestre, você não consegue exibir este caráter. Isso aqui, irmãos, não é uma regra a ser seguida pelos cristãos. Isso aqui é a nova vida anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, que nós a recebemos de graça pelo Espírito. Os orgulhosos não podem exibir este caráter distintamente cristão. Os orgulhosos não têm parte com o Senhor. Aos orgulhosos o Senhor rejeita. Como é que eu posso exibir esta vida transformada, este caráter distintamente cristão, reconhecendo que eu não posso? Reconhecendo que eu não tenho condições sozinho. Então nós vamos para a nossa última lição. É reconhecendo a nossa inabilidade, a nossa incapacidade de exibir por nós mesmos estes traços de caráter aqui, que nós devemos colocar o nosso olhar em Cristo Jesus, que é aquele que modela a vida redimida. Eu não posso, mas Jesus pode. Ele pode imprimir esses traços na minha vida. Ele pode transformar a minha vida. Ele pode fazer de mim um bem-aventurado. Sabe o que Jesus está fazendo aqui ao pronunciar essas bem-aventuranças, irmãos? Jesus não está fazendo nada além de apontar para si mesmo. Qual é o tipo de vida e de caráter que Jesus requer dos seus discípulos? A vida dele. O caráter dele. E quem é que pode fazer com que esses discípulos vivam então essa vida? É ele. Não somos nós, irmãos, é ele. Sabe qual é o caminho para a verdadeira felicidade? Sabe qual é o caminho da bem-aventurança, irmãos? Jesus está, ao longo de todo este ensino aqui, de toda essa porção, dizendo: sou eu. Olhe para mim. Eu é que sou a vida feliz que você está procurando. Eu é que posso imprimir em você esse caráter. Eu é que posso dar a você essa nova vida. Você não pode, mas eu tenho todo o poder. Eu posso. Eu posso. Eu sou. Você quer uma vida verdadeiramente feliz, irmãos? Você precisa de Jesus. Se para vivermos uma vida verdadeiramente feliz, nós precisamos exibir esse tipo de caráter, nós precisamos de Jesus, irmãos. A nossa busca pela felicidade no mundo
ela normalmente é marcada por dois estágios que não cansam de se repetir, irmãos. Nós primeiro idealizamos uma boa vida, a vida que nós desejamos, a vida que para nós é uma vida feliz, uma vida plena. E então, ao assistirmos à destruição do nosso ideal, nós afundamos em um oceano de desilusão. E aí a gente formula agora um novo ideal. Eu tenho um novo ideal de vida feliz, de vida tranquila, de vida realizada. E mais uma vez, o pecado e a morte sucumbem esse ideal, derrotam esse ideal, humilham, destroem esse ideal e, mais uma vez, eu estou aqui aterrado na minha ilusão. É um ciclo contínuo de idealismo e desilusão. Essa é a busca dos homens sem Deus por felicidade. Jesus ele nos ensina que a verdadeira felicidade, uma vida verdadeiramente feliz, é uma vida que é achada nele. Nele mesmo. E de que maneira mais poderosa Jesus ele atraiu o olhar dos homens pecadores para si mesmo? Ele atraiu o olhar dos homens pecadores para si mesmo, irmãos, quando ele foi pendurado na cruz. Ali o nosso Salvador estava com seus braços abertos, como o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Para os discípulos naquele tempo, que talvez exibissem esse caráter de uma busca por felicidade que trata desses dois movimentos repetitivos de idealismo e desilusão, o ideal de reino de Deus que eles tinham parecia ter morrido com Jesus na cruz. Agora os discípulos no caminho de Emaús estavam aterrados na desilusão deles. Todos os demais dispersos. Pedro havia negado Jesus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A morte, o pecado e o inferno não foram capazes de derrotar o nosso Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia, destruindo toda a desilusão, mostrando, não, o ideal de você sou eu. Eu estou vivo. E é porque eu estou vivo, eu não pude sucumbir ao poder da morte e do pecado, que eu posso oferecer a vocês esta minha vida. Talvez você, irmão, esteja buscando a felicidade e esbarrando neste ciclo interminável de um ideal de vida, a destruição desse ideal e desilusão. Um ideal de vida, a destruição desse ideal e desilusão. Há uma vida que não sucumbe ao poder da morte e do pecado. Há uma vida que é capaz de nos fazer nos tornarmos gente verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Felicidade plena e que não depende das circunstâncias. Você quer interromper esse ciclo? Jesus ele está dizendo, eu sou o caminho para uma vida verdadeiramente feliz. Tudo o que você precisa, você vai encontrar em mim. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a graça de que nós de podermos exibir estas qualidades de caráter que Ele requer do seu povo e, mais ainda, que Ele nos conceda a graça de podermos viver vida feliz a despeito das dificuldades. Amém.